Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo na mais santa paz. Hoje é sexta-feira, ó, pertinho do fim de semana para descansar, repor as energias e segunda-feira enfrentar mais uma semana de muito aprendizado. Mas hoje, sexta-feira em específico, vamos estar estudando o componente curricular de língua portuguesa. E dentro desse componente, quinto ano, a gente vai estar estudando produção textual, isso mesmo. Semana passada nós estudamos produção textual, o gênero da semana passada foi textos dissertativos e que aula riquíssima em aprendizado, hein, quinto ano? Eu fiquei tão feliz com as redações que me enviaram, respeitando a estrutura estudada na aula e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nosso gênero textual é resenha crítica de obras literárias, né? E onde que eu vejo isso, professora Karina? Onde que eu uso isso? Como que eu uso esse gênero textual? Por que eu tenho que estudar ele? Por incrível que pareça, quinto ano, acreditem, vocês usam resenha crítica a todo momento, em qualquer circunstância da vida de vocês, na leitura de livros, ou até da aula mesmo que a tia Karina deu, né? Às vezes você faz até uma resenha crítica verbal para o seu pai, para sua mãe, e a gente vai estar aprendendo bem como que a gente usa esse gênero textual. Agora imagine comigo, quinto ano, quando você assiste um filme ou quando você ouve uma música, quando você lê um bom livro e você quer recomendar para alguém assistir esse filme que você assistiu, ouvir a música que você ouviu ou ler até um bom livro. O que você faz, quinto ano? Como que você faz isso para recomendar para alguém? Quando eu faço essa pergunta para alguém, a maioria das pessoas fala, não, eu faço um resumo para essa pessoa. Eu faço um resumo para essa pessoa e faço com que ela fique interessada em querer assistir, em querer ouvir ou querer ler aquele livro no qual eu li. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas têm confundido resumo com resenha e resenha com resumo. Ou seja, tem pessoas que têm resenhado e pensavam que estavam fazendo um resumo. E tem pessoas que têm feito resumo pensando que estavam resenhando. Então, para a gente começar a aula de hoje, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a diferença entre resumo e resenha, porque podem acreditar, são diferentes, sim. E às vezes, lá na frente, quinto ano, quando vocês estiverem no ensino fundamental 2, fazendo ensino médio ou até faculdade, o professor vai pedir para vocês fazerem uma resenha e vocês podem confundir e fazer um resumo ou vice-versa, pedir para fazer um resumo e você fazer uma resenha. Então presta atenção direitinho que você nessa aula vai aprender a diferenciar e saber empregar adequadamente o gênero textual de acordo com aquilo que o seu professor está pedindo, tá bom? Então vamos lá começar? Então vamos começar aqui. O que é um resumo? Eu coloquei aqui, pessoal, que resumo é apresentar um conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, artigo, argumento de um filme, entre tantas outras coisas, quinto ano. Então, em outras palavras, resumo é você ler um bom livro e você sintetizar, e você condensar, e você resumir aquela informação respeitando as ideias principais do autor. Você não pode, quinto ano, no resumo, dar a sua opinião, você não pode, no resumo, colocar com suas próprias palavras, você não pode, no resumo, em outras palavras, dar pitaco. Você não pode dar pitaco no resumo. O resumo, simplesmente, você vai sintetizar aquilo que o autor está falando, usando as ideias dele e as palavras dele. O que você vai fazer? Você vai pegar um texto grande e transformá-lo em um texto pequeno. Então, resumir nada mais é do que apresentar de forma breve, concisa e seletiva o conteúdo de um texto. Você simplesmente vai lendo um texto e vai mantendo ali as informações originais do que aquele autor queria passar. Uma dica muito importante para se fazer um resumo é, à medida que você for lendo, por parágrafo, você for grifando. Ou seja, quinto ano, você vai resumir, sintetizar, diminuir, mantendo o sentido principal do texto, sem mudar o seu sentido original.
E como que eu faço isso adequadamente, professora Karina? A dica que eu dou e que eu faço muito quando eu estou lendo um texto, eu vou lendo cada parágrafo e vou marcando e vou grifando aquilo que eu acho importante, aquilo que eu acho essencial. E quando eu termino aquele parágrafo, eu vou para o próximo e marco as ideias principais. E depois que eu faço isso, parágrafo por parágrafo, eu vou escrevendo as ideias principais do autor. Lembre-se, sem estar colocando, com as minhas palavras, sem estar colocando aquilo que eu penso a respeito e sem ficar dando pitaco sobre aquilo, legal? Então vamos continuar. E uma resenha, professora Karina, o que que é? A resenha é quando você faz um resumo daquilo que você está lendo, mas você coloca a sua opinião, você faz a sua avaliação crítica sobre aquilo, sobre um filme que você assistiu, sobre um texto que você leu no jornal, sobre uma obra literária que você leu. Você vai ler essa informação e depois que você ler essa informação, você vai fazer uma avaliação crítica com as suas palavras, aquilo que você pensa a respeito, usando os seus argumentos e convencendo as pessoas daquilo que você pensa. Veja bem, no resumo, você não vai dar sua opinião. Já na resenha, você vai resumir a história com as suas próprias palavras e pontos de vista, analisando pontos fortes e pontos fracos, entendeu? Então, lá no resumo, você só fala o que o autor falou. Aqui na resenha, não. Então, quando você vai recomendar um filme para alguém, uma música que ouviu ou até um livro, você não faz um resumo, você faz uma resenha, porque você conta com as suas próprias palavras, usando seus próprios argumentos e convencendo as pessoas da sua opinião. Legal, quinto ano? Então, continuando, onde que eu posso encontrar, professor, uma resenha crítica? Em vários lugares. Você pode encontrar em jornais. Existem muitas resenhas críticas em jornais a respeito de muitas coisas, política, educação. Você pode encontrar em revistas, você pode encontrar também em mídias sociais e internet. Na resenha quinto ano, a gente descreve o conteúdo por partes, de maneira sintética, de maneira resumida, de maneira condensada. E também a gente faz um juízo de valor, apresentando uma conclusão com a nossa própria opinião. Também é importante e preciso a gente ser conciso nas ideias, isso mesmo. Eu até coloquei aqui que a gente precisa dizer o necessário com clareza e total objetividade. Entendeu, quinto ano? Então a gente não pode ficar enchendo linguiça, fazendo um texto grande demais, porque a resenha, assim como o resumo, é um texto pequeno, é um texto resumido, é um texto sintetizado. Então a gente tem que ser breve com as palavras, a gente tem que ser claro com as palavras e objetivo, tá, quinto ano? Sugestão, quinto ano. Como a gente está fazendo uma resenha de uma obra literária, a sugestão para fazer esse tipo de resenha é ler com calma. Não adianta nada você ler com pressa para terminar o livro logo, você não vai se ater a informações importantes ou a lições que o autor está querendo nos ensinar com aquela obra. Então é importante você ler com paciência para que você possa atentar para as mensagens que está sendo transmitida através daquela literatura, ok, quinto ano? É importante fazer anotações durante a leitura, às vezes você está lendo e você recebe uma mensagem, um ensinamento, alguma coisa que traz algo novo na sua vida ou alguma coisa que você acha importante. Então é bom você estar anotando, vai te ajudar bastante a estar fazendo a sua resenha, vai te ajudar a estar dando a sua opinião, seja ela positiva ou negativa. Porque você pode, quinto ano, ler um livro e dentro desse livro você dizer, nossa, eu achei esse livro legal, colocar suas argumentações, por que você achou legal, o que ele tem de interessante, o que ele nos ensina. Como também você pode dizer, essa obra não foi legal, ela ensina isso, eu não concordo com isso. Não adianta apenas você dizer que gostou e você dizer que não gostou. Você tem que explicar, você tem que justificar por que você achou legal e por que você não achou legal. Isso são os seus argumentos, tá, quinto ano? Por isso é importante, depois que você criou a sua resenha, você revisar esse texto e ver se nele você conseguiu passar exatamente a mensagem que você queria para a pessoa que você está indicando, para a pessoa que você está recomendando aquela literatura, ok, quinto ano? E eu deixei aqui, quinto ano, um exemplo de resenha crítica, e como nós estamos estudando resenha crítica de obra literária, eu escolhi a obra literária O Pequeno Príncipe, isso mesmo.
Eu fiz uma pequena resenha do Pequeno Príncipe, né? E eu quero que vocês leiam comigo para vocês poderem entender toda a estrutura que eu fui abordando durante a aula nos slides para trás, tá bom? Então tá escrito assim: o Pequeno Príncipe começa com a pane de um pequeno avião que deixa o piloto preso no meio do deserto do Saara. Como não tinha passageiro algum com ele, empreendeu sozinho o papel de mecânico no difícil conserto do motor. Após a primeira noite, adormeceu nas areias do deserto e foi acordado por uma criança que lhe pede: desenha-me um carneiro. É aí que começa o relato das fantasias e sonhos de uma criança como todas as outras, que questiona as coisas mais simples da vida com pureza e ingenuidade. Aqui, pessoal, tá o resumo do começo da história, tá? A parte crítica da minha resenha vem agora, que é a opinião que eu vou dar sobre o livro que eu li. Então, isso aqui, pessoal, é a minha conclusão da minha resenha. Para que você possa fazer uma resenha legal, para que você possa fazer uma resenha crítica legal, você tem que dar a sua opinião, você tem que justificar por que você pensa daquele jeito através de argumentos, tá? Você vai argumentando e explicando, igual eu fiz aqui, falei que as pessoas adultas não dão valor às coisas que realmente são importantes, né? E expliquei por quê, porque o bem a gente só consegue ver com o coração e as pessoas adultas, elas sempre têm procurado ver o bem com os olhos e o bem é invisível aos olhos, porque é algo que tem dentro, né? E você tem que convencer as pessoas através desses argumentos, justificando a sua opinião, que aquilo que você pensa é o que está correto. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ler o livro literário que eu postei lá no grupo, tá? Quinto ano, eu postei um livro literário lá no grupo. Você vai ler aquele livro, ele é pequeno, ele não é grande, e você vai fazer uma resenha crítica daquele livro, respeitando a estrutura que eu ensinei nessa aula. Não esquece que a resenha também é um resumo, não esquece de ler com calma, de prestar atenção na informação que o autor está querendo te passar, na mensagem que ele está querendo te dar. Sublinha aquilo que você acha importante, ou anota no caderno, né? Porque muitos vão ler no celular. Anota no caderno aquilo que você acha importante à medida que você for lendo. Faz um resumo com as suas palavras, porque a resenha você pode resumir com as suas palavras. Não pode ser um texto extenso demais. Na folha de atividade eu coloquei um texto bem legal que tem um exemplo de resenha de um filme, a pessoa contando a opinião dele, o que ele achou, quais foram as partes mais importantes e tudo mais. E aí você vai fazer a sua resenha e vai enviar para mim. Não esquece que na sua resenha tem que ter parágrafo, que parágrafo começa com letra maiúscula, presta atenção na escrita, pede pro papai e pra mamãe tá dando uma lida para ver se ficou legal, tá bom? Um beijo bem grande, ó. Boas atividades para você, qualquer coisa eu tô aqui, ó, no privado para tirar suas dúvidas e poder esclarecer aquilo que você não está conseguindo entender. Combinado? Um beijo grande, bom final de semana para vocês, que Deus os acompanhe esse fim de semana, cubra vocês da sua proteção, da sua paz, do seu amor e da sua alegria. Um abraço grande, fica com Deus, quinto ano. Beijos, saudade de vocês.